Quando você é toda a verdade, existe uma palavra de verdade que vai chegando no seu coração e ele vai movendo sobre a sua vida. E assim, ainda dentro dessa semana, ainda dentro desses dias, no começo do mês de outubro, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Então, vamos lá. No próximo... faltou uma coisa. E essa é muito importante, tem que ser muito rápido. No dia 12 de outubro, feriado, nós vamos ter a Conferência Vinha 2024 no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, com o pastor Luísio Silva, e assim, pastores e líderes, tá? As inscrições estão praticamente encerradas, você precisa correr muito se você deseja fazer parte desse mover de Deus ali no dia 12, no feriado, 12 de outubro. Precisa fazer sua inscrição com muita velocidade, porque senão não vai ter mais vaga. Amém? Então nós estamos no período do aniversário da igreja, e nesse período nós vamos apresentar um novo tema e coisas novas vão acontecer no nosso meio. Diz amém? Então eu quero ministrar hoje no tema Igreja em Foco. Repete comigo. Novamente, a Igreja em Foco. Então, para falar sobre isso, eu vou usar o livro de Apocalipse no capítulo 3, onde fala, 2 e 3, sobretudo o capítulo 3, onde fala das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas e das cartas do Senhor Jesus a cada igreja, carta essa endereçada ao seu pastor, para que atitudes fossem tomadas dentro da igreja, para que a igreja pudesse ser adequada dentro do padrão de Jesus. Nós não fazemos igreja da forma como gostamos, mas nós fazemos igreja da forma como o Senhor Jesus gosta de que a igreja seja feita. Diz amém? Então, dentro disso tudo, existem 3 tipos de interpretação com relação a essas cartas. Só para eu poder dar uma base. Uma delas é profética, a outra delas é devocional e a terceira delas é histórica. Pelo menos 3 existem outras linhas. A interpretação histórica dessas cartas, ou literal, é aquela que aponta para a igreja original que existiu um dia lá na Ásia Menor, lá a maioria delas na Turquia atual, sempre estiveram lá e hoje são apenas ruínas. Ou seja, elas não observaram, as igrejas originais, não observaram os conselhos e as advertências de Jesus e ao longo do tempo acabaram deixando de existir. Uma outra interpretação é devocional, diga devocional. A interpretação devocional nos permite aplicar cada ensino de Jesus a essas igrejas, a nós pessoalmente. Então, por exemplo, quando ele fala à igreja de Éfeso, eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Então, devocionalmente, nós precisamos pensar e refletir em cima disso, se nós continuamos com o primeiro amor que nós tivemos quando nos convertemos ao Senhor Jesus, quando passamos pelo encontro, ou se nós deixamos esse amor esfriar. Então isso é uma aplicação devocional, diz amém? E a terceira delas, que nós vamos tratar hoje de uma maneira mais enfática, é a questão profética, onde cada igreja cada uma dessas 7 igrejas, representa uma era dentro da história da igreja, desde a ascensão de Jesus, da descida do Espírito Santo, até os nossos dias. Sabe, 4 dessas igrejas ainda existem no mundo e aqui estarão quando Jesus voltar para essa terra. No arrebatamento, muitos subirão e essas igrejas ainda existirão na volta do Senhor Jesus. Por isso é importante nós olharmos para essa estrutura, sobretudo das últimas 4 igrejas, e mais ainda, no nosso aspecto aqui, Betel, as 2 últimas que são Filadélfia e Laodiceia. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja contemporânea, é a igreja que vive na terra hoje, e ela tem algumas características, e essas características precisam ser explícitas para nós, para assim como pessoas, como irmãos, membros do corpo de Cristo, ou seja, da igreja, possamos refletir, e também como igreja corporativa, possamos refletir em cima da nossa conduta do ponto de vista de Jesus e aquilo que ele escreveu para a igreja original. Vamos ao texto, dada essa explicação, espero que todos tenham compreendido. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Apocalipse 3, 19 diz assim: eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Vamos repetir juntos? Então a correção e a disciplina fazem parte, e é isso que Jesus está fazendo com a igreja do Apocalipse, e sobre essa mesma correção e sobre essa mesma disciplina, hoje nós precisamos refletir sobre aquilo que nós temos feito, sabe, as atitudes que nós temos tomado em cima da palavra de Deus. Então ele diz assim: portanto, abandone a sua indiferença. Repete, abandone
a sua indiferença. Então aqui ele começa a pontuar uma questão que é muito importante dentro do conceito de igreja. A igreja precisa abandonar a sua, diga, indiferença. A igreja não pode ser indiferente, ao contrário, Jesus diz assim, que ela se torne um entusiasta das coisas de Deus. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim, que você seja um entusiasta das coisas de Deus. Pois é, aqui no nosso meio a gente vê, tem gente que está assim, tem gente que está assim, tem gente que está assim. Nós não estamos sendo entusiastas das coisas de Deus. O que nós estamos fazendo é justamente tomando uma atitude de indiferença com relação a Deus, a sua palavra, ao Senhor Jesus. Diga misericórdia. Mas Deus, nesse tempo, Ele quer nos restaurar, de maneira que cada um de nós e todos nós sejamos entusiastas das coisas de Deus, da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Por isso eu declaro que essa igreja, diga essa igreja, será a maior igreja desse bairro Jardim Catarina. E nós vamos alcançar as maiores igrejas de São Gonçalo. Isso dentro dos próximos anos, é disso que eu estou falando, mas nós precisamos reorganizar a nossa visão e trabalhar como Jesus quer que façamos e não da nossa forma habitual. Sabe o que Jesus espera de nós? Diga assim, uma atitude. Qual é a atitude? Abandone a indiferença e torne-se um entusiasta. O entusiasta é aquele que fala bem, é aquele que discursa, é aquele que faz propaganda, é aquele que convida, é aquele que diz assim, Deus fez isso na minha vida e pode fazer na sua vida também. E o indiferente é aquele que está vendo o pobre caído com dificuldade e faz assim para ele, ó, cada um com seus problemas. E está completamente indiferente. Deus colocou uma resposta nas suas mãos e você está sendo indiferente à necessidade das pessoas, diga misericórdia. Tome uma atitude. Hoje o nosso desafio é tomar uma atitude que mude a nossa forma de viver diante de Deus e diante do Santo Espírito. Então repete comigo assim, o perigo da indiferença. Então olha só como Jesus lida com essa igreja, que segundo ele mesmo, Jesus, causa náuseas nele, dá vontade de vomitar, dá enjoo nele por causa dessa atitude. Sabe, uma igreja que tem um comportamento indiferente, Jesus chama ela de morna, uma igreja morna, isso. E assim que essa igreja de Laodiceia é conhecida, uma igreja morna, indiferente. Apocalipse 3,15, olha só que interessante, conheço as suas obras. Me lembro do Delfino, eu já te vi, conheço as tuas obras. Deus está dizendo para a igreja, eu conheço as tuas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, mas assim como você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra difícil para receber como uma igreja. E Jesus está dizendo, eu estou de olho em você, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, eu sei qual é a sua conduta, eu sei que você está indiferente, e essa indiferença está colocando você numa posição de mornidão, sabe? Igrejas frias, eu já participei de igrejas frias, quando fui chamado ao ministério, é uma igreja que ela tem compromisso, que ela é rigorosa, que as pessoas entregam dízimo, as pessoas estão presentes no culto, as pessoas fazem parte das organizações, dos ministérios, dos departamentos da igreja, aqueles que sabem cantar, cantam no coral, mas é uma igreja que o Espírito Santo não se move, é uma igreja fria, não existe o mover de Deus, não existe ali a possibilidade de pessoas serem curadas, muito difícil, de pessoas serem restauradas, igrejas que passam um ano inteiro, às vezes mais de um ano e não conseguem batizar uma única pessoa, isso é uma igreja fria. Nós não somos uma igreja fria, mas isso requer uma outra situação. Precisamos ser uma igreja quente. Porque o perigo de ser uma igreja morna é muito pior do que ser uma igreja fria. Uma igreja quente acontece tudo isso que eu falei. Que o mover do Espírito acontece, que as pessoas são sensibilizadas, que as pessoas têm alegria de cantar, de louvar, de estar presente, de participar da comunhão dos irmãos, de dividir aquilo que tem. Uma igreja quente é uma igreja em que o Espírito Santo tem a liberdade de fazer o seu mover, que pessoas são curadas, pessoas são salvas, famílias são restauradas, casamentos são refeitos, empresas falidas são reestruturadas e reerguidas. Isso é uma igreja quente, diz amém?
Mas uma igreja morna é a igreja que é indiferente, que não está nem aí. Se der, deu, se for, foi, se não for, não foi. E esse tipo de comportamento, Jesus diz que ele está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. Então, o perigo, esbarrei aqui, o perigo desse comportamento é ser vomitado da boca de Jesus. É a igreja que dá com os ombros, como eu já falei. É a igreja que tanto faz. É a igreja que coloca na balança um prazer carnal com um culto a Deus. O que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. E as pessoas se enganam achando que não existe um mistério no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia mais importante da semana, é o primeiro dia da semana, aonde nós consagramos esse dia a Deus, para culto, para adoração, para louvor, para descanso do seu corpo, mas sobretudo para descansar a sua alma e a sua mente no poder de Deus que está cuidando de você. Antigamente a lei dizia que o indivíduo tinha que trabalhar a semana inteira e descansar no sábado, pois no novo tempo, no cristianismo do Senhor Jesus, que ressuscitou no domingo, o indivíduo começa diga descanso, ele descansa no domingo para poder trabalhar bem a semana inteira. Então nós começamos o descanso de Deus, e muita gente não valoriza, coloca na balança, sabe? Tem gente que prefere salgadinho e refrigerante na companhia de amigos ímpios ou de crentes mortos, do que a comunhão com Cristo e o seu corpo, aonde? Na igreja, porque domingo é mais barato, então vai fazer festa no domingo. Não me convide, não irei, portanto, já está bem avisado desse respeito. Mas esse tipo de crente, ele tem uma atitude indiferente. Sempre vai ter outro culto, como se sempre não houvesse a oportunidade de ter um outro aniversário, uma outra festa. E se você precisa de um salgadinho, não tem problema, a gente pode comprar um salgadinho para você e um refrigerante para você ficar feliz. Que coisa! Mas tem gente que prefere assim, fica ali na balança, sabe? Tem gente que negocia o dia do Senhor com festas, com futebol, com viagens e até com trabalho. Eu trabalho desde os 18 anos, com carteira assinada, e todos esses anos trabalhando em laboratório, alguns deles concomitantemente, trabalhei também dando aula, e depois pastoreando algumas igrejas. Nunca, fora do Evangelho, trabalhei num domingo. Mas as pessoas não conseguem crer, não conseguem ter fé. E por que não tem fé? Para acreditar nisso e não ser indiferente, porque não ouvem a palavra. Mas como é que elas vão ouvir a palavra se elas estão trabalhando ou estão fazendo festa todo domingo? Porque a fé vem mas não consegue ouvir. Nunca ouve, nunca são desafiadas, nunca são confrontadas, nunca são expostas a uma verdade maior da palavra de Deus. Deus quer mudar a sua história, você precisa deixar de ser indiferente e tomar uma atitude de fé. Diga atitude. Essa igreja é a igreja que coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar. Por quê? Porque a iniquidade está espalhada no mundo. Olha o que Jesus diz a respeito disso em Lucas capítulo 1, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a igreja indiferente, a igreja modelo Laodiceia, é uma igreja que está indiferente ao mover do Espírito Santo, é uma igreja que está se acostumando, que está tomando a forma, aquilo que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, em Romanos capítulo 12, é uma igreja que está tomando a forma do mundo e ficando indiferente às coisas do Senhor. Hoje, diga hoje, o Senhor quer mudar essa história na sua vida, Ele está desafiando você a tomar uma atitude, uma atitude de fé, mesmo que você seja um trabalhador, sabe, eu faço coisas no domingo, mas eu não gosto, por exemplo, de pegar um Uber ou um táxi no domingo e o camarada dizer para mim, eu sou crente. Como assim você é crente? Hoje é domingo. Ímpio trabalha para crente no domingo e não o contrário. E você vai num restaurante, o garçom vai te servir, eu sou crente, irmão, paz do Senhor. Como assim, irmão? Você devia ser o dono do restaurante, botar as pessoas para trabalhar e não trabalhar no domingo. Domingo é o dia do Senhor. E a gente fica deixando essas coisas para lá. Mas Deus quer abençoar a sua vida. E essa palavra é uma palavra de advertência, como nós vimos no começo. O Senhor Jesus mesmo, Ele diz, eu advirto, eu chamo atenção e corrijo e disciplino aqueles a quem eu amo. Então vire para quem está ao seu lado, diga assim, você é muito amado. Diga para 3 pessoas, você é muito amado. Mas não vai embora não, que não acabou, tá? Tem mais.
Sabe, a gente tem que ter essa visão da vida. Isso é fé. Ouça a palavra e desafie-se a cumprir essa palavra. Tem tantas outras coisas, eu não vou falar aqui sobre isso, tudo isso hoje, mas ao longo dessas próximas semanas e meses, nós vamos ver como Deus quer mudar o nosso conceito de igreja. Nós precisamos passar, de fato, por uma restauração da maneira de pensar, na maneira de ver a igreja e desfrutar, diga desfrutar, do melhor de Deus. Existe um segundo perigo, é o perigo da independência, diga independência. Sabe, irmão, não existe igreja independente de Deus. Não existe uma igreja que possa ser independente de Deus ou independente de Cristo. Crentes que não precisam igrejar, que não gostam de igrejar, que não se submetem ao pastoreio, que não se submetem à comunhão da igreja, são pessoas que se julgam independentes. E o que estão fazendo? O que as pessoas estão fazendo, na verdade, é rejeitar a Jesus. Porque quando rejeita a igreja, rejeita Cristo. Quando rejeita a disciplina da igreja, rejeita a disciplina de Cristo. A igreja e Cristo não podem ser separadas. E nós, diga nós. Fica parecendo que é uma igreja muito fácil, mas não é. Essa é uma igreja de restauração, diga restauração. Sim, restauração, uma igreja de oportunidades. Oportunidade de quem estava vivendo abaixo do nível da mediocridade, ser restaurado, ser reconduzido, ser abençoado. Pessoas que estavam viciadas, que são viciadas, possam ser libertas. Pessoas que estavam com casamentos destruídos, possam ser refeitas. Pessoas que tinham vida fácil, não sei se tão fácil assim, mas é assim que o povo diz, possam ser reestruturados como pessoas dignas dentro de uma sociedade. Pessoas que são abençoadas e que prosperam, que passam em concursos, que fazem faculdades, que têm profissionais, que são profissionais liberais. Nós temos dezenas de pessoas que já passaram por aqui e têm essa história. Nós somos uma casa de restauração. Diga casa de restauração. Mas não há como isso acontecer se nós formos independentes de Deus e do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 17, diz assim: você diz, Jesus está dizendo para a igreja, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E esse estou rico que está se referindo não fala apenas de uma questão literal, de riqueza, de dinheiro. Absolutamente não é só isso, também possa ser, mas não é só isso. Mas são pessoas que elas estão satisfeitas, elas se sentem satisfeitas com aquilo que têm, com a experiência que tiveram e que não precisam de mais nada. Então elas se acham ricas, mas o que o Senhor Jesus diz é que elas são pobres. E diz mais, miseráveis, dignas de compaixão, que estão cegos e que estão expostos na sua nudez. Então essa palavra parece ser uma palavra dura, mas é de pessoas que às vezes se esquecem. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, nunca se esqueça. Eu não estou dizendo aqui para você ficar se lembrando do seu passado, mas saiba de onde você veio e aonde Deus colocou você. Sabe? Isso é você conhecer a riqueza de Deus que trabalha na sua vida. De onde você saiu e onde você está. E eu vou lhe dizer algo, Deus quer lhe colocar num patamar ainda maior, alcançar novas condições, novas alturas, essa é a vontade de Deus, mas tem que tomar atitude de ousadia. Às vezes tem que dizer não para o mundo. Irmão, vira para quem está do seu lado, diga assim, aprende a dizer não. Aprende a dizer não. Nós somos muito mais fáceis, nós temos muito mais facilidade de dizer não para a igreja, para Jesus, do que dizer não para o amigo. Vamos fazer não sei o quê, quando é domingo? Não. Eu tenho um negócio para você, você vai ganhar um dinheiro extra, vamos trabalhar domingo? Não. Tem uma festa? Não. Tem jogo do Flamengo? Não. Chegou visita na minha casa, vamos para a igreja. Ou então, tchau. Mas eu não quero ficar mal com as pessoas. Ah, você quer ficar mal com Jesus? Ah, Jesus entende. Ah, entende, né? É o que ele está dizendo. Você diz que está rico, que tem tudo que você precisa. Tem a companhia dos seus amigos, tem as festas, tem a sua alegria, tem as suas coisas. Mas eu digo, Jesus está dizendo, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu.
Nunca se esqueça de onde você veio. Saiba onde Jesus te colocou. E tenha um coração grato. Coloca Ele em primeiro lugar. A promessa dele mesmo é que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se for um problema de salgadinho e refrigerante no domingo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem uma coisa que crente gosta, é de salgadinho e refrigerante. Não falta festa. Na casa de Deus não falta festa. Olha só, está todo mundo gordinho, com raras exceções. Até você queria estar mais magrinho, né? Mas depois que se converteu, engordou. Fala a verdade. Quem engordou depois que se converteu aqui? Deixa eu ver. Foi só eu, hein? Ah, bataca, levanta essa mão aí, irmão. Não quer... As mulheres não levantam nem o dedo assim, ó, porque não quer reconhecer. Deus tem muito mais para você. E se você quer saber, até para quem gosta ou que não quer ser gordinho, ele fala, cuidado com a gula, né? Come demais. Jesus tem misericórdia de nós, diz amém. Então eu não estou dizendo que essas outras coisas que Jesus prometeu não sejam importantes, mas eu estou dizendo que sem a presença de Jesus, nada vale a pena. E você sabe muito bem disso. Não seja iludido pela iniquidade do mundo. Não tome a forma do mundo. Viva a vida de Deus na sua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo. E aproveite e desfrute dos melhores tempos, dos melhores dias da sua vida nesse tempo. Diz amém? Então Jesus diz assim que essa igreja, ela é miserável nos seus valores. Os valores dela são sempre negociáveis. Estou falando de Laodiceia. E nós precisamos avaliar devocionalmente se a nossa vida não é assim, miserável nos valores que nós temos. E se nós como igreja, como corporação, também não somos miseráveis nos valores que nós temos. Não ficamos julgando pessoas, entre outras coisas. Ele diz mais, essa igreja ela é digna de compaixão nas suas atitudes. Quando se espera que tenha uma atitude de fé para romper, ela recua, tem medo, se acovarda. É uma igreja pobre. Pobre em que sentido? Pobre no sentido da vida de Deus. Enquanto o Espírito Santo veio para nos alegrar, para nos encher, para nos impulsionar a vitórias, continua sendo uma igreja pobre. Embora ela se achava rica, era uma igreja pobre, miserável, cega, porque não conseguia perceber a sua real situação e continuava se achando, meu Deus, e nua, para completar esse quadro, porque na verdade ela está exposta à sua vergonha. Todo mundo consegue ver. Todo mundo consegue ver a vergonha de pessoas que agem dessa maneira. Só a mesma pessoa, a própria pessoa, que não consegue perceber que está passando uma vergonha terrível. Sabe, a igreja atual, ela ignora a instrução de Jesus, ela quer ser independente, mas o que Jesus ensina a esse respeito, está em João capítulo 15, que diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então o versículo 4 do capítulo 15 diz assim, permaneçam em mim, repete, e eu permanecerei em vocês. Uau, ficou bom isso, hein? Vou até fazer de novo, vou gastar um tempinho nisso aqui. Permaneçam em mim. Então, se você quer ter a permanência de Jesus na sua vida, você precisa fazer o quê? Permanecer, mas ele abandonar no quesito salvação, mas você não dá o controle para ele. Você quer resolver todas as coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, baseado na sua capacidade intelectual, na sua grande capacidade intelectual. Fui meio irônico, né? Mas muitos têm. Não! E Jesus continua dizendo assim, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Pelo menos frutos que permaneçam, frutos que valem a pena. Outros frutos você consegue fazer, que na verdade a Bíblia chama de obras, obras da carne. Isso você consegue produzir sem Deus. Mas se você quer produzir frutos dignos da vida eterna, de Jesus na sua vida, da sua felicidade, você precisa permanecer em Cristo. Diga em Cristo. Ele diz no versículo 5, sim, eu sou a, vocês são os, quem permanece em mim e eu nele, produz muito. Ah, essa última frase, vamos juntos? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pelo menos coisa alguma que vale a pena. Bobagem você pode fazer sem Jesus. Mas se você quer fazer alguma coisa que vale a pena, você precisa de Jesus na sua vida. Porque quando tudo diz que não, como diz a canção,
É o Espírito Santo que vai guiar você à verdade, que vai tirar você daquele enrosco, daquela situação difícil, daquela dívida que parece ser impagável, daquele problema de relacionamento, às vezes conjugal, que parece que não tem jeito, vai acabar em divórcio, mas é nesse momento que o Espírito Santo entra no meio do caos e transforma o caos em vida. Sabe, o caos que você pode estar passando nesse dia, nessa noite, é uma grande oportunidade de Deus mudar a história da sua vida. Eu digo amém para isso, mas uma atitude precisa ser tomada. Repete comigo: permanecer em Cristo, porque sem Ele não posso fazer coisa nenhuma. Quando eu entro no hospital para trabalhar, lá no laboratório, eu sempre faço a oração: Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Afasta de mim qualquer chance de distração ou de erro. Por quê? Porque Deus abençoa, isso é uma palavra de Deus. Um erro cometido pode resultar, no meu caso, em problemas sérios para a vida de muita gente. Mas a bênção de Deus nos faz viver atrelados à glória. Sem Ele, não fazemos nada, mas com Ele, nós podemos fazer. Eu digo aleluia. E Jefinho diz. De novo. Essa é a linguagem do Espírito, irmão, não tenta entender não. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Você pode. Você pode. Você pode. Creia nisso. Mas tome uma atitude, tome um posicionamento. Isso é uma questão de identidade. É você saber quem você é. E não se misture no sentido de ficar ouvindo o conselho de ímpio. Mas vamos avançar por cada hora. Diga comigo assim: 3 advertências de Jesus. São advertências a essa igreja. Então, depois de Jesus confrontar a indiferença e a individualidade, ele exorta a igreja em algumas coisas. Vamos ao texto e os 3 conselhos. Versículo 18, Apocalipse 3. Dou-lhes esse conselho. Primeiro conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. A verdadeira riqueza vem de Deus. Repete: a verdadeira riqueza vem de Deus. Mas ela tem um preço. Mas a salvação não é de graça? Claro. Mas a verdadeira riqueza tem um preço. Eu vou te dizer já o que é. Calma, não vou lhe pedir uma oferta, mas tem um preço. Ele diz assim: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Então as roupas brancas de Jesus também têm um preço. Está dizendo, compre. Né? Jesus está explicando, compre, tem um preço. Volto a dizer, calma, você não vai precisar mexer no seu bolso. Não se trata de dinheiro. E compre colírio, diga colírio, para ungir os seus olhos e você poder enxergar, poder voltar a enxergar. Então, a verdadeira riqueza, ela está reservada para a sua pobreza. Então, o ouro refinado no fogo não é a riqueza de valores do mundo, valores mundanos, mas a verdadeira riqueza é a unção do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo fluindo através de você, como rios de águas vivas. Essa é a verdadeira riqueza e você precisa adquiri-la de Deus, precisa adquirir de Deus. Vamos repetir mais uma vez? Precisa adquirir de Deus. Oséias capítulo 6, o profeta Oséias fala sobre isso pelo Espírito Santo. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Vamos repetir? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos. Então conhecer a Deus é a verdadeira riqueza, mas isso requer esforço. O preço é você se esforçar em conhecer Deus. E se você fizer isso, diga: eu vou fazer. A promessa é assim: tão certo como o sol vai nascer, ele vem para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quem quer conhecer Deus será conhecido por Ele. Ele se manifesta, Ele se revela àqueles que querem conhecê-lo. Então isso é a verdadeira riqueza que nós precisamos comprar de Jesus. É a verdadeira riqueza que vai nos fazer e vai nos impulsionar. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nós conhecemos tantas coisas, nós conhecemos políticos, campanhas políticas partidárias, ideologias, conhecemos atores, artistas, cantores, conhecemos coisas de esporte, temos gostos diferentes, uns gostam de futebol, outros gostam de skate.
sabe? Mas nós conhecemos as pessoas, nós precisamos nos esforçar para conhecer Jesus. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: conhecê-lo e continuar em conhecê-lo. Mais e mais, nunca vai ser o suficiente, porque sempre tem mais para você. Diz amém? Mas não seja indiferente, né? Busque Deus. O segundo conselho é: compre roupas brancas para a sua nudez. Sabe, Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele viu é que estava nu. Estava o quê? Exposto. A sua vergonha estava exposta. E ele fez o quê? Se escondeu. Então, da mesma maneira que Deus precisou matar um cordeiro para cobrir a nudez de Adão, assim também Ele fez conosco. Da mesma forma, Jesus, que representava aquele cordeiro, Ele se ofereceu em sacrifício, foi morto, para que a sua morte e ressurreição cobrissem a nossa nudez. Então vire para quem está ao seu lado, diga assim: revista-se de Jesus. É isso que diz Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se vista-se de novo. Por quê? Ou porque suas vestes rasgaram, e eu não estou falando da sua roupa, obviamente, aquilo que cobre você, aquela graça de Deus, aquela glória de Deus que cobre você, ou ela se rasgou, você perdeu a sua unção, ou ela está suja e está manchada, e nós precisamos nos revestir de Cristo, nos vestir novamente, e assim como foi com Adão, que foi revestido pelo Cordeiro, cada um de nós, diga: eu sou revestido de Cristo. O terceiro conselho é colírio para que você possa enxergar a realidade, ver a realidade sua como pessoa, da sua família, do seu negócio, da igreja, da célula, do seu ministério, seja lá o que você fizer parte. Mas o grande problema da igreja de Laodiceia é que aqueles irmãos achavam que tudo era normal, que estava tudo bem e que não tinha nada a ver. Mas Jesus estava dizendo: olha, vocês estão pobres, são cegos, são miseráveis, são dignos de compaixão, então são nus, e vocês precisam de ouro refinado, precisam de colírio e precisam de vestes brancas, vestes novas. Então o colírio é importante para que nós possamos enxergar a nossa realidade. Sabe, Saulo era um cara assim, ele era catedrático, mas ele tinha uma visão distorcida, ele perseguia Jesus achando que estava agradando a Deus. E muita gente não consegue perceber que, apesar de estar tendo opiniões que ele acha justa e correta, na verdade desagradam a Deus em tudo isso. Então, as escamas precisaram cair dos olhos de Paulo, para que ele pudesse enxergar bem e ver a missão que Deus estava colocando diante dele. Então, olha só o que Jesus fala a respeito de cegos. Mateus capítulo 15, versículo 14, diz assim: esqueçam os fariseus. Repete. Paulo era um fariseu. Ele diz: esqueçam os fariseus, eles são guias são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num... Cuidado com quem faz a sua cabeça. Eu não sei se usa mais esse termo, fazer cabeça. Eu sei que na outra religião usa, mas no modo geral, é aquele que conduz você, é o seu mentor, aquele que dá ideias, e você segue essas ideias, seja o coach, seja o religioso, seja o político, seja quem for. Cuidado com ideias que não vêm de Jesus, porque pode acabar sendo um cego guiando outro cego. Ouça o pastor. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ouça o pastor. Vou lhe dar só uma razão. O pastor, ele vai ter que dar conta da sua vida. Quando todo mundo for para o céu, o anjo vai esticar a lixa, imagina que coisa, vai esticar a lixa na minha frente e vai dizer assim: tinha um Gabriel lá na sua igreja, né? Foi a ficha corrida dele aqui. Pô, tu não fez nada, hein? Ô, pastorzão. Nem um... Não. Tinha um Miguel lá. Mas não é o Miguel daqui, não. O Miguel daqui está com a lista na mão. Era o Miguel que estava lá. Olha ele. E você, pastorzão? Sabe, ouça o pastor. Porque pelo menos você sabe que um dia ele vai ter que dar conta daquilo que você fez ou deixou de fazer. É por isso que eu estou ensinando isso para você. Tome uma atitude hoje. Quando? Não seja indiferente. Ser indiferente é ser tolo.
Não seja independente, dependa de Deus e tome uma atitude hoje. Você sabe que ovelha é um bichinho que enxerga muito mal, né? É por isso que ela precisa de pastor. Ovelha não enxerga bem, tem dificuldade visual, o animal. Então ela precisa de um pastor e precisa até de um cão, que se chama cão pastor. Pastor existe, irmão, para guiar pessoas à verdade. Agora, com relação aos pastores, inclusive você que está me ouvindo pelo YouTube, é preciso avaliar também os pastores e avaliar as igrejas. Antigamente a gente dizia assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje nós não podemos dar mais esse conselho. Nós precisamos dizer, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Observe o que é ensinado e viva naquela igreja. Mas para fazer isso, você precisa fazer o quê? Diga, ler a Bíblia. Para saber, né? Seja um bereano. Bereano é um povo que ficava conferindo aquilo que Paulo dizia. Pode conferir o que eu estou dizendo, esse texto vai ser repassado, está gravado no YouTube. Então entenda, confira, sabe? Seja um bereano, mas escolha uma igreja que esteja próxima da Bíblia e siga ali. Ela vai te conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Diz amém. Número 4, para a gente chegar perto do final, Jesus ele dá um recado que é um recado recorrente. Sabe? E isso é maravilhoso, mas também é assustador. Olha só, Jesus permanece à porta e continua batendo. Será que alguém vai ouvir a voz de Jesus? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim, atenção, o que diz? Vire para quem está do seu lado, diga atenção. Eu tenho permanecido à porta. Quem está dizendo isso? Jesus, esse texto é dele. Eu tenho permanecido à porta. Estou batendo constantemente. Não é esporadicamente. Estou batendo constantemente. Se você quer receber essa palavra de uma maneira devocional, eu quero dizer que Jesus está à porta do seu coração e Ele está batendo constantemente. Ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, no texto da NBV, diz, eu entrarei, farei companhia a ele, e ele a mim. Isso é uma forma devocional, e é uma verdade. Jesus ele está batendo constantemente, ele permanece batendo constantemente na porta do seu coração, mas ele também permanece batendo constantemente na porta da sua célula, da porta do seu ministério. Ele continua batendo incessantemente e constantemente na porta da igreja. É como se Jesus estivesse ali fora, batendo na porta, tocando a campainha. Nós ainda não temos uma campainha, mas poderemos ter uma campainha? E ele fica lá fora, se ele veio de motoboy, aí o motoboy fica pi, 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 pi. Aí dá vontade de jogar uma panela de água em cima dele, porque enche a paciência. Mas ele está batendo, ele continua batendo, ele está batendo na porta da sua empresa, ele está batendo na porta da sua família, ele está batendo na porta do seu relacionamento, ele está batendo na porta. Você tem uma chave? Quem tem uma chave? Essa chave fecha alguma coisa? E também abre. Mas vamos supor que ela fechou e que só você tem essa chave. Quem tem a chave? Só você. Pois é, e você entra no lugar onde está fechado e tranca por dentro. Eu quero dizer que Jesus está lá do lado de fora batendo na porta. Se alguém, tem alguém aqui? Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele, e ele fará companhia a mim. Será que tem alguém que ouve? Isso é algo maravilhoso, mas como eu disse, também ele é surpreendente, pode ser devastador. E esse texto, embora muitos pastores usem ele para pregação evangelística, é Jesus falando para a igreja de Laodiceia, para os laudicenses. É Jesus falando para Betel. É Jesus falando para mim. É Jesus falando para nós. Imagina Jesus do lado de fora batendo e você deixa ele lá fingindo que não está ouvindo. Imagina isso. É maravilhoso por quê? É maravilhoso porque ele não desiste. Ele não desistiu de você. Ele continua lá, batendo. Ele continua lá, constantemente, batendo na sua porta. Mas é assustador, porque nós nos recusamos a abrir a porta. Ou seja, somos crentes indiferentes. Deixa eu bater, não vou atender não. Ou
julgamos que não precisamos de nada, não precisamos de ajuda. Então, deixa lá fora. Jesus quer entrar na sua vida, diz amém. Ele está batendo constantemente. Isso pode ser do ponto de vista corporativo, como a igreja, mas também pode ser do ponto de vista individual, como cada um de nós. João, capítulo 10, versículo 2, Jesus fala assim: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos repetir? Sabe por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu... E como é que você pode explicar? Eu não sei qual a situação de vida que você tem, e agora eu quero trazer isso de uma maneira individual, pessoal e devocional. Porque do ponto de vista da igreja, quem abre a porta sou eu, e eu vou lhe dizer alguma coisa, ela está aberta. E o Senhor Jesus, Ele vai entrar, Ele já entrou, e Ele vai mexer naquilo que precisa ser mexido. Agora, quando Ele começa a mexer nas coisas que precisam ser mexidas, Ele começa a mexer na vida de alguém. Na minha vida, já começou. Se eu chamar os pastores para dar testemunho, eu já estou ministrando na vida deles sobre isso há muito tempo. E eles estão passando aí nas transformações que são necessárias, né, daquilo que pensa, daquilo que acredita. Sabe, é maravilhoso. Quem ouve a voz do pastor é a ovelha. Você é uma ovelha de Jesus? Ele diz, eu sou o bom pastor. E o porteiro abre a porta. Por quê? Porque as ovelhas ouvem a minha voz. Qual é o problema disso? O problema disso é quando Jesus está lá do lado de fora, batendo, e a ovelha é surda. Não, a ovelha não é surda, porque se a ovelha fosse surda, Jesus curava a surdez, amém? O que a ovelha faz? A ovelha é fingida, ela finge que não está ouvindo, ou seja, ela é indiferente, independente, e se transforma em morna. Não é frio, nem quente, é morno. E Jesus vomita esse tipo de pessoa. Versículo 3 diz assim, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele está chamando você hoje. Quando? Pelo seu nome. Porque Ele quer lhe conduzir a algo melhor, a um lugar melhor. Não ser uma igreja, não ser um irmão, não ser um crente indiferente, mas ser um crente fervoroso, entusiasta das coisas de Deus. Vamos terminar com Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Que todo aquele, repete comigo, que pode ouvir. Pergunta para quem está do seu lado, você pode ouvir? Se pode ouvir, então, ouça. Ouça o que o Espírito está dizendo a essa igreja. Quantos são igrejas de Jesus? Então ouça o que o Espírito está dizendo para você. Porque o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo seu... Ele está chamando você pelo seu nome agora. Qual o seu nome? Fica de pé comigo em nome de Jesus.